Quinta com cara de sexta, mas como o Brasil não perdoa uma quinta-feira com muito a ser dito no mundo da política. Eu sou Rafael Campos e estou com o Reinaldo Azevedo para discutir um pouco como foi essa quarta-feira, saber um pouco dessa quinta-feira e, claro, te pedir para se inscrever no canal. Ô, Reinaldo, eu estou um pouco cansado de viver momento histórico, cara. Não queria ter vivido certos momentos históricos, não, mas eles se sucedem. Então tá falando assim, me deixa um pouco fora do momento histórico. Não, estou cansado, é muito momento histórico para mim. Eu gostaria de viver assim uma vida. Tem um romance maravilhoso chamado A Morte de um Apicultor, um romance sueco, Lars Gustafsson. E é genial, porque o texto é muito bom, mas é assim, é um sujeito, e a história não é boa, não, assim, não é uma história animada. É uma história sueca, enfim. Ele tem um câncer, vai morrer, e aí tem a rotina dele, tal, né? Sim, na Suécia uma vez mataram o primeiro-ministro, né, Olof Palme, lá atrás, né? Mas aquela vida assim, sem sobressaltos, sem receios. Talvez não seja tão animada também, né? Talvez não seja a nossa melhor ideia de paraíso. Mas você vê assim, aquela rotina, aquela modorra, as coisas vão acontecendo mais ou menos segundo a previsibilidade. Aqui a gente não pode alegar tédio, né? Aqui está valendo. O Mayakovsky disse: melhor morrer de vodka do que de tédio, né? Eu sugiro que as pessoas não morram nem de uma coisa nem de outra, né? Mas com absoluta certeza de tédio não se morre, né, querido? O Brasil é imprevisível, imponderável, inesquecível, por que não dizer assim? E vamos começar com o nosso assunto. Sobretudo o passado. O passado é imprevisível. Também. Bom. E vamos falar desse passado recente. Porque o passado ser imprevisível. O passado ser imprevisível na pena dos historiadores é o que deve ser, né? Porque o historiador, ele existe para, muitas vezes, recontar. Não foi bem assim. Estão dizendo que foi assim, mas não. É diferente e tal, né? Agora vamos analisar direito, né? Ainda essa semana falávamos sobre a Inconfidência Mineira, né? O Kenneth Maxwell, ele recontou a história da Inconfidência para os brasileiros, inclusive, né? A Devassa da Devassa é uma releitura de tudo que a gente sabia sobre a Inconfidência, e com muitos fatos. Então, o historiador tornar o passado instável é comum, né? E até desejável que assim seja. Mas aqui os políticos também dão um jeito, né, de tornar o passado instável. Então, você sabe. Então mesmo. E a gente já está falando aqui de consequências de um passado bem recente, que no caso é ontem mesmo. Porque o Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, e a oposição, ela já enterraram a CPI do Master em favor da derrubada do veto da dosimetria. Essa sessão conjunta do Congresso, que é hoje, quinta-feira, é a primeira desde que esse pedido foi protocolado. A derrubada do veto do Lula é dada como certa. E aí a gente fica nessa dúvida, Reinaldo. Pode ser considerada mais uma derrota para o governo? É mais uma derrota. Bom, assim, eu poderia dizer, acho uma derrota para o país, de qualquer modo. Se prosperar, porque não vamos avançar aqui, eu acho que esse troço é inconstitucional como está, e direi por quê. Mas também não sei se o Supremo vai comprar briga. É uma derrota para o governo, porque o veto está sendo. O presidente vetou, e o veto vai ser derrubado, com absoluta certeza. E vai ser derrubado por um placar enorme. Depois do que aconteceu ontem, né, em que houve surpresas, traições, etc., né, e nós vamos detalhar isso, porque a quantidade de bobagem que eu estou lendo a respeito é um negócio fabuloso, né? Tem mais teoria conspiratória do que o filme Sem Saída, com Kevin Costner, não sei se você assistiu, em que ele é um alto oficial da Marinha encarregado de investigar a morte, o assassinato da amante do secretário da Defesa e as suas vinculações com a União Soviética, então, né? E quem é o Nikita,
que é o agente soviético que foi criado nos Estados Unidos como americano, mas continua agente soviético. E aí é uma soma... E o filme é muito legal. Mas tem mais do que isso tudo. Vale a pena ver, quem não viu. Então, é claro que é uma derrota para o governo, né? Também uma derrota para o país. A gente lembra que esse projeto, essa proposta foi feita como alternativa à anistia que se pretendia, da qual os bolsonaristas ainda não desistiram, então eles deixam claro o tempo todo que, se um deles chegar ao poder, volta a proposta da anistia, ou haverá o indulto, né? Ambos inconstitucionais, né? Mas eu entendo que mesmo esse texto, como foi votado, é inconstitucional, porque a ideia original desse texto, né, eu até brinquei à época, porque eu mesmo tinha sugerido isso, porque, olha, essa questão são os peixes pequenos, se vote alguma coisa ali no campo da dosimetria, porque você mudando a dosimetria, você mudando a lei penal, ela pode retroagir para beneficiar. A lei penal não pode retroagir para prejudicar, não é? Então, à época, eu até disse, até brinquei, falei, projeto Reinaldo Azevedo. E durante um tempo até circulou um pouquinho, bem. Falei, isso minorem-se as penas para os crimes menores, sem grande importância, e se eleve a pena para crimes de golpe de Estado e abolição e tentativa de abolição do Estado de Direito. E aí me parecia aceitável. Porque, veja, a elevação da pena não poderia retroceder, porque não retrocede para punir, certo? Para prejudicar. E a minoração das penas para os crimes menores beneficiaria. Mas a estrovenga que saiu foi outra, né? E aí, cara, assim, nós estamos... É o samba do legislador doido, né? Parafraseando Stanislau Ponte Preta. Porque, assim, há muita confusão. Vamos por partes. Então, vamos lá. Para esses condenados, e é bom deixar claro que é uma dosimetria para esses condenados, para um grupo de condenados, né? Então, as penas de tentativa de abolição do Estado de Direito e de golpe de Estado, na verdade, eles passam a ser considerados, né? Os crimes são autônomos, mas como foram cometidos no mesmo ato, vira ali um concurso de crimes e se pune pelo crime maior. Então, o crime maior é o de golpe de Estado. Então, a pessoa passa a ser punida pelo crime de golpe de Estado e terá uma majoração da pena a ser decidida pelo juiz em razão do outro crime, tá? Que pode ser de 1/6 até a metade, vai depender. Por isso que todas as contas que estão fazendo aí sobre Bolsonaro, como ele vai se livrar, elas são precárias. Porque isso quem vai decidir vai ser o Supremo, o relator. Porque, insisto, Bolsonaro, ele foi condenado por tentativa de abolição do Estado de Direito, por tentativa de golpe de Estado, por organização criminosa e os 2 crimes patrimoniais. No caso de golpe de Estado e abolição do Estado de Direito, vai prevalecer a pena maior, que é a de golpe de Estado. Só que a abolição do Estado de Direito não desaparece. Ela entra como fator de majoração. E, nesse caso, pode ser de 1/6 até a metade. Então, não está claro. Lembre-se que ele foi condenado por chefiar a organização criminosa também, né? Os crimes de multidão, e aí beneficiam mais os peixinhos pequenos, também vai haver uma redução da pena de 1 a 2/3, vai depender da atuação de cada um. Para quem financiou, o troço não vale, né? E vai permitir a saída para esses crimes,
Então, a progressão vai acontecer depois do cumprimento de 1/6 da pena para esse grupo. Acontece, Rafaelis, que se votou a lei antifacção, certo? A lei antifacção, e isso é isso que, quando se fala dessa direita, que eu acho asqueroso, assim, insuportável, eles votaram a lei antifacção e na lei antifacção, que o Mota fez questão de dar para o Derrite ser relator, né? E na lei antifacção se elevou o cumprimento obrigatório da pena em regime fechado para até 85%. Até 85%. Na média, 70%. Então foi preciso hoje que o Alcolumbre editasse um esclarecimento para excluir da votação de hoje aquilo que foi votado na lei antifacção, entendeu? Porque senão ia beneficiar todo mundo. Então, é tão de exceção a legislação, é tão voltada a beneficiar um grupo. O Brasil já teve uma lei chamada Lei Fleury para tirar o torturador da cadeia. E agora nós temos uma espécie de lei Bolsonaro golpista. É tão de exceção que você tem que falar, olha aqui, essa casa, o Congresso, acabou de votar o endurecimento da progressão penal. E nós aqui vamos facilitar a progressão penal. Mas, Rafa, não é para crime tão grave, afinal, é para crimes de golpe de Estado, para crimes de tentativa de abolição do Estado de Direito, essas coisinhas, né, que o ex-presidente da CPI do INSS não queria que fosse nem crime. Mas essa gente hoje, de algum modo, passou a ser considerada, digamos assim, a banda da virtude da política. Mesmo em setores da empresa. Então, se promove a impunidade escancarada, né? E ainda assim, na cabeça deles, digamos, para a hipótese de que venham perder a eleição. Porque se ganhar, eles vão tentar, sem dúvida nenhuma, ou anistia ou indulto. Então, no caso do Jair Bolsonaro, ele foi condenado por golpe de Estado a 8 anos e 2 meses, e por organização criminosa a 7 anos e 7 meses, e abolição violenta do Estado de Direito por 6 anos e 6 meses. Essa pena de 6 anos e 6 meses, ela desaparece, ela é subsumida pela outra. Mas não desaparece no todo. Ela entra como fator, ela entra, vai ter como agravante da pena de golpe de Estado. De 1/6 à metade. Para quem foi condenado como chefe da organização criminosa e, portanto, liderou a prática desses crimes, será que ele vai ter a redução, vai ter um acréscimo de apenas 1/6? Em princípio, a pena dele cai de 27 anos para 22 anos e 1 mês. Que a pena dele, somado com os crimes de patrimônio, não sei o que, está 27. Cai para 22 anos e pouco. E, portanto, o tempo que ele tem de passar na cadeia também vai cair. Muita gente fala, já no início ele ia sair do regime fechado em 2033, e as contas que se fazem aí pode ser já no início de 2028. Eu lembro que essa conta é arbitrária. A conta ainda não foi feita. A conta ainda não foi feita porque, eu insisto, eu não sei qual vai ser a majoração que se vai dar.
sim, desaparece a condenação por tentativa de abolição do Estado de Direito, entra como agravante, mas precisa ver de quanto será esse agravante. Agora, o que é do balacobaco é que essa gente, um dos motes da campanha deles, e nós sabemos a importância que a segurança pública vai ter na campanha e tal, não sei o quê, um dos motes é esse troço de segurança pública, de mete na cadeia. O Flávio, na entrevista que concedeu ao Washington Post, que gerou um perfil seu, ele está falando em maioridade penal aos 14 anos. Que tipo de gente é essa? Que tipo de delinquência moral é essa? Que tipo de delinquência política é essa? Que tipo de delinquência existencial é essa? Que fala em meter na cadeia criança de 14 anos e soltar marmanjo que tentou dar golpe de Estado. Nós estamos... Isso é assim, é a cloaca da extrema-direita. Note que eu escolho o orifício das aves, que é por onde sai tudo. Ao mesmo tempo. É a cloaca da extrema-direita. Punitivista com pobre, punitivista com preto, punitivista com os pobres e tão pretos e tão pobres, como na música Haiti do Caetano e do Gil. Agora, quando se trata de golpista, então aí não. Aí o que nós vamos fazer é pegar no colo, deitar no solo, como numa música antiga, acho que era do AGP. Né? Minha referência hoje tá. Quero te pegar no colo. Aí é pegar golpista no colo. Aí é o Flavinho dizendo, eu sou o bolsonarista que você sempre quis. Né? Eu, inclusive, não sonhava com outra coisa. Delírios realmente, né? Ensandecidos. Então, é nesse ambiente que esse troço se dá, a ponto de precisar o presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, editar um esclarecimento, recorrer lá a uma figura do regimento, e depois eu quero ver direito se esse troço, como foi feito, é legal, tenho minhas dúvidas, não vou aqui afirmar em princípio que não é, mas tenho minhas dúvidas, né? Porque ficou toda uma coisa estranha, né? O Congresso votou uma lei endurecendo a progressão. Só que tinha a lei da dosimetria que eles tinham votado amolecendo a progressão. O presidente veta tudo, com razão, da dosimetria. O veto, esse veto, ou é veto total ou é aceite total. Só que se for veto total, se for aceite total, muda a lei facilita a dosimetria para criminosos de facção. Aí vai abrir a brecha para isso. Aí eu preciso editar aqui uma norma para dizer assim, olha, do veto do presidente, a gente não deve considerar... Cara, é um absurdo o que está aí. Né? Porque, obviamente, a ideia original era dar ali, livrar a cara dos peixinhos pequenos, embora não tenha tanto peixinho pequeno assim, seja uma fantasia isso. Né? Mas é isso.